Boa noite. Boa noite. Os preços dos combustíveis sustentam o terceiro mês seguido de deflação. Mas continua o desafio de reduzir a inflação dos produtos essenciais, como alimentos. A seca deixa moradores isolados em áreas de rios no Amazonas. Em outras partes do país, a chuva fora de época enche os reservatórios das principais hidrelétricas. A seleção feminina de vôlei vence e avança para as semifinais do Mundial. E no judô, Mayra Aguiar é tricampeã do mundo, um feito que nenhum judoca brasileiro conseguiu realizar. O Jornal Nacional está começando. A Confederação Nacional de Municípios divulgou dados que projetam uma sombra ameaçadora sobre a infância. Diminuiu o percentual de cidades que atingiram a meta da cobertura vacinal para crianças de até 1 ano. O Theo dorme o soninho da tarde tranquilo na creche. É o segundo dia dele aqui. Para a matrícula, a mãe trouxe a carteira de vacinação com tudo o que um bebê de 10 meses deve ter. Todo mês que ele tiver vacina, a gente está lá no posto, sempre botando em dia, dá sempre que necessário. Mas uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios confirma que nem todos têm a mesma preocupação da Giovana. O percentual de cidades que atingiram a meta da cobertura vacinal para crianças de até 1 ano é cada vez menor. No caso da BCG, por exemplo, em 2007, 68% dos municípios atingiram a meta. O índice veio caindo. Reagiu em 2018 e despencou em 2020 e 2021. Na hepatite B, a situação é ainda mais grave. Em 2014, pouco mais de 26% dos municípios atingiram a meta. No ano passado, apenas 10,8%. Veja agora a curva da pentavalente, do auge em 2013 ao péssimo resultado de 2021. Outras vacinas como a pneumocócica, rotavírus humano, meningocócica, febre amarela e sarampo seguem o mesmo comportamento. Em resumo, em 2021, pelo menos 70% dos municípios não conseguiram atingir a meta do total ou de parte dessas vacinas por uma série de motivos. Falta de campanhas em nível nacional, eventualmente falta de algumas vacinas, mas também a falta de uma estruturação ou reestruturação da parte de logística por parte dos municípios, ou seja, das salas de vacinação, porque na ponta quem faz a vacina sempre é o município. E nós estamos sofrendo uma defasagem de falta de financiamento da saúde há longos anos. Pediatras, médicos em geral, pesquisadores batem na mesma tecla há anos. Criança sem vacina é criança sem proteção. Pais que não seguem o que já é mais do que comprovado pela ciência estão colocando em risco a saúde e até a vida de seus filhos. Simples assim, sem meias palavras. Tadinho, chorou um pouquinho, mas passa logo. Especialistas ressaltam que a vacinação só será totalmente eficiente se for um pacto de toda a sociedade. A vacinação é um pacto coletivo, né? Se as pessoas se vacinarem, elas não se protegem só a si, mas elas protegem, né, as pessoas ao seu redor, seu vizinho, seu amigo, seu parente, porque o vírus, ela passa a não transmitir o vírus para outra pessoa, então ela corta esse fluxo de transmissão. Isso é muito mais eficiente do que tratar individualmente as pessoas que têm a doença. O Ministério da Saúde afirmou que tem como prioridade o aumento das coberturas vacinais, que faz campanhas anuais para estimular a imunização e que não há desabastecimento de vacinas. Caiu muito a cobertura vacinal para uma doença que está eliminada no Brasil há anos. Isso é motivo de muita preocupação entre médicos e autoridades da saúde. Foi graças a ela que os brasileiros venceram a paralisia e avançaram. Mas agora sobra vacina. 8 em cada 10 municípios paulistas estão na lista de alto risco para a volta da poliomielite. O estado de São Paulo prorrogou até o fim do mês a campanha de vacinação. Você tem a oportunidade de estratégias diferenciadas por parte dos municípios, o posto num horário de atendimento até um período diferente, até mais tarde, abertura de postos em finais de semana. Cada
município vai olhar qual a sua melhor estratégia. Para a Organização Pan-Americana da Saúde, o país corre perigo de reintrodução do vírus. A cobertura vacinal entre as crianças com menos de 5 anos deveria ser de 95%. Está bem abaixo. É uma doença que realmente é irreversível quando acontece a paralisia. Nenhum responsável pode assumir que seja admissível ter um filho com paralisia por falta de vacinação. Uma população vacinada forma uma barreira que não deixa a doença chegar em quem não foi imunizado. Quanto mais gente vacinada, menos espaço o vírus encontra para infectar pessoas. Quando muitos não estão imunizados, o vírus se espalha com mais facilidade. O vírus está circulando pelo mundo. O Afeganistão e o Paquistão são endêmicos para pólio e outros países, como Israel, voltaram a registrar casos. No Brasil, a baixa cobertura vacinal coloca em risco 30 anos sem a doença. Segundo o Ministério da Saúde, de 1968 a 1989, o Brasil registrou mais de 26 mil casos de infecção de poliomielite. Isso só começou a mudar a partir de 1980, com as campanhas de vacinação contra a polio. Eu acho que é de suma importância que todos compareçam a todos os postos e levem seus filhos para essa vacinação. Até moradores de países vizinhos traziam os filhos para se vacinar no Brasil. Maravilhoso porque vemos que o governo se preocupa muito por a população, porque esta é uma coisa toda gratuita. O Zé Gotinha se tornou um personagem querido. O doutor Albert Sabin, que criou a vacina da gotinha contra a pólio, reconheceu o sucesso das campanhas. A Fátima não teve chance de tomar a vacina. É paralisada e atrofiada. É bem visível, é do lado direito. Uma dor que ela não quis para os filhos e netos. É a vida inteira de sofrimento. E a gente fala, vacina os filhos. Vacina, é só uma gotinha. Se você ama seu filho, você vacina seu filho. Um projeto para incentivar adolescentes a se interessar pela ciência recebeu no Reino Unido um prêmio da revista Nature em parceria com a empresa de cosméticos Estée Lauder. 3 professoras do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro coordenam o projeto Tem Menina no Circuito, que também contribui para reduzir a evasão escolar. Uma fábrica de produtos químicos pegou fogo em Contagem, em Minas Gerais. A brigada de incêndio da empresa retirou os 18 funcionários e a região foi isolada por causa da fumaça. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Veja a seguir. Enquanto rios secam no Amazonas, a chuva enche reservatórios nas maiores hidrelétricas. Na região norte do Brasil, mais da metade dos municípios do Amazonas está em situação de alerta por causa da seca. A rotina do seu Raimundo tem sido assim. Nos últimos dias, ele sai da sua casa, que fica numa comunidade ribeirinha em Benjamin Constant, e anda até a beira do rio Javari. Com um balde, ele pega água para a família beber, porque não há mais água potável disponível. Olha, deixando uns 20 minutos aí o barro vai sentar todinho, ela fica mais ou menos limpinha já para a gente poder usar, sabe? Mas vocês não têm opção? Bem não, senhor. A gente pede e espera que melhore para a gente aqui, porque não é só para nós, para todas as outras comunidades também, né? E não é só aqui que sofre essa sequência, não, é todas, várias comunidades. As cidades que ficam no Vale do Javari estão sofrendo com a seca. Benjamin Constant passa por uma crise de desabastecimento de água e alimentos, que atingiu todas as 65 comunidades ribeirinhas, além da área urbana. A cidade decretou situação de emergência na última segunda-feira. Nós estamos com dificuldade já do desabastecimento de produtos alimentícios, nós estamos com dificuldade de água potável, nós estamos com dificuldade de combustível. Isso tudo faz com que aumente a nossa problemática sobre a estiagem. O nível do rio Solimões está com 68 centímetros. Em época de chuvas, o nível chega a 12 metros. Pelo alto, bancos de areia ocupam o espaço que antes era coberto pelas águas. Não há medidores no rio Javari. Em Tabatinga, a ponte usada por carros e caminhões para chegar à balsa foi interditada porque o rio secou. Parte da estrutura contava com o rio cheio para não cair. Sem água, há risco de acidentes.
Para a gente ter ideia do tamanho da seca que atinge a região, do início daquela ponte até este ponto onde nós estamos, nós contamos 13 medidores do nível do rio. Este aqui é o último e ele está indicando que neste ponto o rio Solimões está com apenas 10 centímetros de profundidade. O preço do transporte fluvial, único meio disponível para chegar a Benjamin Constant, subiu de R$ 35 para R$ 70. O trajeto aumentou por causa da seca. As cargas, principalmente de alimentos, em grandes embarcações, são remanejadas para barcos menores que conseguem navegar em trechos mais rasos, o que aumenta o preço final que chega ao consumidor. Para a gente poder sair daqui e chegar a Tabatinga, nós roda 5 horas, às vezes 6 horas, dependendo do horário que você sai. Né? E nós não temos só Benjamin, nós temos Matalá do Norte também para abastecer, seria 2 municípios. Então nós temos aqui umas 10 canoas de trabalho e essas 10 canoas têm a responsabilidade de suprir a necessidade de Benjamin, Matalá do Norte, que é 2 municípios que dependem desse trabalho. Enquanto isso, o volume de chuva das últimas semanas acima da média histórica elevou os reservatórios das principais hidrelétricas do país para o maior nível registrado em 11 anos nessa mesma época. Até água de chuveiro assustou hoje quem esperava tanto pelo sol. Fazia muito tempo que não dava praia um dia inteiro. Como é que estava esses dias? Horrível, horrível. Por quê? Muita chuva, tempo fechado, horrível. Hoje está ótimo. Tava um tempo meio nublado, só chuva, mas hoje foi aquele dia top. Aquele dia que inesquecível. Inesquecível porque anda meio raro. As chuvas este ano não pararam nem no período que se espera tempo mais seco. Foi o setembro mais chuvoso dos últimos 17 anos no Rio e o dos últimos 7 anos em São Paulo. O lado bom é que essa quantidade de água ajudou a levar embora de vez uma preocupação. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, os reservatórios das principais usinas hidrelétricas do país permanecem cheios. A quantidade de chuvas acima da média deixou uma situação confortável para a geração de energia. Os principais reservatórios do país registram o maior nível de armazenamento para essa época do ano desde 2011. O sistema Sudeste e Centro-Oeste, responsável por aproximadamente 70% da capacidade total do Brasil, está com mais da metade de seus reservatórios cheios. No mesmo período do ano passado, o quadro era caótico, com menos de 17%. Nas outras regiões, os níveis também seguem elevados, com mais de 80% no sul, mais de 70% no norte e acima de 64% no Nordeste. Leotina Pinto, especialista do setor elétrico, diz que o governo precisa aproveitar a situação para planejar melhor o uso das termoelétricas quando houver necessidade, porque elas têm custo de geração de energia mais caro. Se precisar, por algum motivo que a gente não está vendo agora, ligar térmicas, uma explosão de demanda, qualquer coisa assim, que elas sejam ligadas a tempo de preservar os reservatórios, para a gente não chegar com eles no fundo do poço e daí não precisar pagar qualquer coisa, que foi o que a gente fez. A gente pagou qualquer coisa para não ter um racionamento. Leontina afirma que a chuva fora de época vai ajudar a manter a conta de luz na bandeira verde, a tarifa mais barata por um bom tempo. Mas é preciso aproveitar o momento para organizar o uso de todo o sistema elétrico. O que você pagou a caro na bandeira tarifária é o preço do momento, é o preço da térmica que foi usada. É nesse momento da calmaria que a gente tem uma cabeça fresca para a gente se planejar para isso não acontecer outra vez. É isso. E será que vai ter mais chuva amanhã? A Eliana Marques vai contar pra gente. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você também. Nos próximos 15 dias, a tendência é chover mais em Minas. É lá que fica a nascente do São Francisco, importante principalmente para o Nordeste. Também Furnas, um dos maiores reservatórios de energia do país. E no sul do estado, a Bacia do Cantareira, principal represa de abastecimento de água da Grande São Paulo. Segundo os meteorologistas, nas próximas semanas, a chuva também vai se concentrar no Paraná, em Santa Catarina, no sul de Mato Grosso do Sul e em parte da região norte. Amanhã há risco de temporal em Roraima, no norte do Amazonas, no sul de Rondônia e do oeste de Mato Grosso até o leste de Santa Catarina. Florianópolis, Campo Grande, Cuiabá e Boa Vista
tem previsão de chuva forte. Nas outras áreas em verde aqui nesse mapa, chove de forma mais isolada, ainda que possa ter raio e vento também. Chuva rápida e com menos volume no Nordeste, no litoral do Maranhão e do Rio Grande do Norte até a Bahia. Onde está amarelo, tempo firme e bem seco nestas regiões. Na parte amarela, umidade do ar abaixo de 30%. Na laranja, abaixo de 20%. Nos dois casos, bem longe do ideal, que é de 60% de umidade no ar. Quem puder, evite o sol, reforce o filtro solar e, principalmente, beba bastante água. As capitais que estão nessa situação, Teresina, Palmas, Goiânia, Brasília e Belo Horizonte, todas bem quentes. Muito calor também em Manaus, máxima de 34 graus, pouca chuva, mas pode ser forte. Já em Vitória, calor de 31 graus com sol o dia todo. Em João Pessoa, 31 também e alguma chuvinha. A mesma coisa em Maceió, com 29 graus. Em Porto Alegre, no máximo um chuvisco de manhã, depois tempo firme e até 23 graus. Em Curitiba, 23 também, com chuva principalmente de manhã e à tarde. Em São Paulo, as instabilidades continuam fracas. Se chover só à tarde, mesmo assim, pancada de chuva isolada. Faz calor de até 30 graus no feriado. Em Aparecida, para onde vão muitos romeiros, mais quente ainda, 32 graus e alguma chuvinha à tarde também. E no Rio de Janeiro, feriado com sol, muito calor e, claro, para quem quiser, vai dar praia o dia todo. Renata e Bonner. Obrigada, Eliana. O relatório anual da Organização Meteorológica Mundial afirma que a produção de eletricidade com fontes de energia renováveis precisaria dobrar nos próximos 8 anos para limitar o aumento da temperatura global. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que medidas climáticas mais consistentes podem gerar 26 trilhões de dólares em benefícios econômicos até 2030. A Agência Espacial Americana confirmou o sucesso da missão para desviar a rota de um asteroide no espaço. Foi a primeira vez que a humanidade conseguiu mudar o movimento de um objeto celestial. Um primeiro passo para tornar possível o desvio de asteroides que representem ameaça ao nosso planeta. Subiu para 36 o número de mortos no deslizamento de terra na cidade venezuelana de Las Terrerias. 3.000 socorristas procuram desde sábado mais de 50 desaparecidos. Mais de 300 casas ficaram destruídas, 750 foram afetadas. A cerimônia de coroação do rei Charles III vai ser no dia 6 de maio do ano que vem. O filho da rainha Elizabeth assumiu o trono do Reino Unido no mês passado. Israel e Líbano anunciaram um acordo histórico para a exploração de reservas de gás natural no mar Mediterrâneo. A expectativa é que essa decisão ajude a diminuir as tensões militares entre Israel e o grupo Hezbollah, além de aliviar a crise econômica grave que atinge o Líbano. A aprovação final do acordo deve sair nas próximas semanas. Novos bombardeios russos destruíram prédios na Ucrânia e deixaram bairros inteiros sem energia elétrica. Mais um dia de grande tensão. Autoridades ucranianas orientaram a população a se proteger. Muitos foram para abrigos subterrâneos. A Rússia voltou a bombardear infraestrutura civil. Em Lviv, no oeste, lojas e restaurantes reabriram à luz de velas. Na capital, Kiev, quando as sirenes liberaram, a luta foi para tentar reerguer o que sobrou em áreas destruídas. A Yulia disse que não tem palavras respeitáveis para descrever o horror. O Volodymyr encontrou uma: apocalipse. Quem não poupou palavras foi outro Volodymyr, o Zelensky. O presidente ucraniano participou de uma reunião virtual com os líderes de 7 das economias mais desenvolvidas do planeta. Ele pediu uma missão internacional para monitorar a fronteira com Belarus, a quem acusa de estar prestes a se juntar à Rússia na guerra, além de defesa aérea suficiente para deter as forças invasoras. O G7 condenou os ataques desta semana nos termos mais fortes possíveis e prometeu apoio à Ucrânia pelo tempo que for preciso.
afirmou que nunca vai reconhecer falsos plebiscitos e a anexação ilegal de territórios. E reforçou: qualquer uso de armas químicas, biológicas ou nucleares pode ter graves consequências. O chanceler russo, Sergei Lavrov, disse que a doutrina militar do país só permite o uso defensivo de armas nucleares. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que não viu mudança na postura nuclear da Rússia, mas garantiu que a Aliança Militar do Ocidente está vigilante e vai fazer o exercício anual de dissuasão nuclear na semana que vem, como previsto. Aqui nas Nações Unidas, o Alto Comissariado para os Direitos Humanos classificou ataques à infraestrutura civil e num momento em que pessoas iam trabalhar e levar crianças para a escola como inconcebíveis e chocantes. Segundo a ONU, eles podem ter violado as leis internacionais. Ataques intencionalmente direcionados contra civis e objetos civis equivalem a um crime de guerra, frisou a porta-voz. Enquanto isso, na Rússia, num encontro com o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, o presidente Vladimir Putin reconheceu que a situação ao redor da usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, a maior da Europa, é preocupante. O Papa Francisco celebrou hoje os 60 anos do Concílio Vaticano II, um marco da Igreja Católica no século XX. Na manhã de 11 de outubro de 1962, quando o Papa João XXIII abriu a Assembleia Suprema da Igreja, começava uma revolução que ainda não terminou. A reunião de bispos, cardeais e patriarcas discutiu as relações da Igreja com a sociedade. Do concílio também fez parte o apelo do Papa para que americanos e russos evitassem uma guerra atômica motivada pelo envio de mísseis soviéticos a Cuba, que foram apontados para os Estados Unidos. Antes deles, os Estados Unidos mandaram armas nucleares para a Itália, Turquia e Grã-Bretanha. No Ângelus de domingo passado, o Papa Francisco lembrou o episódio e fez uma reflexão. Por que não aprender com a história? Mesmo naquele momento havia conflitos e grandes tensões, mas o caminho pacífico foi o escolhido, disse Francisco. A via pacífica. O Concílio Vaticano II foi a maior tentativa da Igreja de se modernizar em toda a sua história. Durou 3 anos e nem a morte do Papa João XXIII, bem no meio, paralisou as importantes discussões. O novo pontífice, Paulo VI, continuou a Assembleia. A liturgia mudou e as missas passaram a ser celebradas na língua de cada país e não mais em latim. As mudanças aproximaram a Igreja da sociedade laica. Padres que apoiavam movimentos operários deixaram de ser punidos. O concílio reforçou a opção pelos pobres e deu origem a movimentos como a teologia da libertação, que mesmo se anos mais tarde seriam reprimidos, conseguiram mudar conceitos até na alta cúpula e tornariam possível um Papa como Francisco, que hoje rezou uma missa por esse aniversário, pronunciando várias vezes a palavra unidade. Representantes de várias denominações cristãs estavam presentes. O Concílio Vaticano II estimulou a unidade entre elas e também o diálogo entre as religiões. A seguir, o dia dos candidatos à presidência. Os preços dos combustíveis puxam o 3º mês seguido de deflação. Produtos essenciais como alimentos ainda pesam no orçamento. O Fundo Monetário Internacional reduziu a previsão de crescimento da economia mundial no ano que vem para 2,7%. A expectativa de crescimento do Brasil é de 1%, portanto, abaixo da média global. O FMI alertou que as condições podem piorar no ano que vem, num cenário de guerra e de preços altos generalizados. O Brasil teve deflação pelo 3º mês seguido. Em setembro, os preços medidos pelo IPCA caíram, em média, 0,29%, principalmente por causa dos combustíveis. Nos últimos 12 meses, o IPCA registra inflação
de 7,17%. A inflação dos alimentos tem mostrado maior resistência do que a dos chamados produtos duráveis. É um roteiro de todos os dias que surpreende no final. A Bárbara enche a cestinha no supermercado, enquanto Alice se apaixona pelo vestidinho e compra para a neta, mas não leva nada por enquanto para ela. Estou guardando ali um pouquinho, aí quando der eu venho aqui e pego uma calça jeans, entendeu? Porque tem outras coisas, tem outras prioridades mais importantes agora. R$ 169 pela calça jeans. É quase a conta da compra da Bárbara, que não chega nem no mês que vem. Hoje o arroz dura a semana, mas o restante dura para hoje, no máximo até o almoço de amanhã. Em setembro, o preço dos alimentos até recuou. O leite, por exemplo, caiu 13%, mas no acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de quase 37%. Outros produtos muito presentes no dia a dia dos brasileiros também registram altas significativas em um ano. O preço da cebola subiu 127%, do café 37% e o da farinha de trigo 35%. Neste mesmo período, o preço de uma televisão ou de um computador, que são bens duráveis, foi na direção contrária. Os bens duráveis, eles têm um comportamento mais estável, né, na comparação. E isso, na verdade, vem desde o começo da pandemia, quando você teve uma demanda mais reprimida pelos bens duráveis e também na parte do setor de serviços, né? E essa demanda foi sendo retomada aos poucos, principalmente com a melhora do cenário da pandemia, e no caso de serviços de maneira mais forte agora no ano de 2022. A inflação de alimentos ainda distorce a nossa percepção de preços e a economia. Enquanto as famílias brasileiras deixarem boa parte do que ganham no caixa do supermercado, outros setores vão ter que esperar. É que para garantir o essencial, a compra do eletroeletrônico, do automóvel, da peça de roupa vai sendo adiada. Isso faz com que o aumento dos preços ele acabe de fato permanecendo, ele se perpetua em alguns cenários ou ele permanece durante longos períodos de tempo. Porque diferente de outros consumos, que quando o preço sobe, as pessoas diminuem, no caso da alimentação não, os preços podem subir, as pessoas substituem um produto mais caro por outro um pouquinho mais barato, mas na média elas continuam consumindo o mesmo tanto de alimento. Extravagâncias de tempos de inflação. Um panetone é quase o preço de um sapato. Uma camiseta vale 2 quilos de carne. E a Bárbara sente que não tem escolha. Não tem. Hoje em dia a gente está tentando sobreviver. É isso, né? Nesta terça-feira, o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, fez campanha na Baixada Fluminense. Lula chegou a Belfor Roxo por volta das 5 da tarde. Na caçamba de uma caminhonete, o candidato participou de uma caminhada ao lado do prefeito da cidade, Vaguinho, presidente do União Brasil no Rio, que declarou apoio a ele no segundo turno. Hoje, Lula também recebeu apoio do vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, do PSDB. Durante cerca de 40 minutos, os apoiadores caminharam ao lado de Lula num percurso de aproximadamente 1 quilômetro pelas ruas de Belfor Roxo. Na sequência, Lula deu uma entrevista. Ele falou sobre a importância da relação do presidente da República com prefeitos e disse que, se eleito, vai garantir negociação aberta com os municípios. O problema da educação é com o prefeito, o problema da saúde é com o prefeito, o problema do transporte é com o prefeito, o problema do desemprego termina sendo com o prefeito. Então, é sabido que um presidente da República minimamente inteligente tem que manter uma relação profícua, democrática e respeitosa com os prefeitos. Lula também falou sobre trabalhadores na informalidade e disse que pretende usar obras públicas que estão paradas para gerar empregos. A criação de empregos está muito ligado à política de distribuição de renda, está muito ligada à inclusão do povo no orçamento, está muito ligado a você fazer as políticas de inclusão voltarem a acontecer. Nós vamos utilizar a agilidade do significado de geração de emprego na construção civil para começar a gerar parte dos empregos que a sociedade precisa, sobretudo a sociedade que não está tão formada qualificadamente.
Por volta das 8 da noite, Lula seguiu para o palco montado no campo de futebol do Clube Atlético Heliópolis. O local foi cercado por eleitores e apoiadores. Jair Bolsonaro, do PL, esteve no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O primeiro compromisso de Bolsonaro foi em Navegantes, Santa Catarina. Ele chegou por volta das 9 da manhã e foi recebido por apoiadores. De lá, seguiu em comboio por 40 quilômetros até Balneário Camboriú, onde se reuniu com cerca de 200 prefeitos catarinenses. Lideranças regionais do PL e empresários também participaram. No discurso, Bolsonaro falou sobre o desempenho econômico do governo. Disse que houve queda dos preços dos combustíveis e da inflação. À tarde, o candidato seguiu para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Na chegada à cidade, deu uma entrevista. Disse que, se reeleito, pretende incentivar parcerias com a iniciativa privada para a construção de refinarias de petróleo. Nós somos autossuficientes em petróleo, não é refino. Então somos obrigados a importar diesel. E esse preço, quem dita, é o mercado internacional. Temos que fazer refinaria no Brasil. Não temos dinheiro público para tal. A iniciativa privada tem que ser conquistada para isso. Esse é o problema que nós temos. Bolsonaro teve um encontro rápido com prefeitos. De um grupo de empresários da cidade, recebeu uma série de reivindicações para o desenvolvimento econômico da região. Aqui ao lado. Bolsonaro agradeceu o apoio e voltou a falar sobre a economia do país. Disse que o governo conseguiu aprovar projetos que facilitam o empreendedorismo e citou o aumento nas projeções do Produto Interno Bruto, a soma das riquezas do país. Levando em conta o resto do mundo, o nosso país vai indo muito bem. Os números da economia bem demonstram. Pela 15ª semana consecutiva, o mercado avalia para mais os números da economia. E nós sabemos que nesse país, quem tem sonhos, quem trabalha, quem estuda e quem se empenha, acaba concretizando esses sonhos no dia. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lamentou a exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. Sem citar nomes, a nota da CNBB afirma que momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para assuntos relacionados às eleições, que a manipulação religiosa sempre desvirtua os valores do Evangelho e tira o foco dos reais problemas que necessitam ser debatidos e enfrentados. A nota afirma ainda que a CNBB condena o uso da religião por todo e qualquer candidato como ferramenta de campanha eleitoral. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos afirmou em nota que as declarações da ex-ministra Damares Alves sobre supostos casos de violência sexual contra bebês e crianças foram baseadas em numerosos inquéritos instaurados para apurar tais casos. Mas o Ministério não apresenta nenhum desses casos. Também em nota, a Polícia Civil do Pará afirmou que vai pedir que a ex-ministra e agora senadora eleita pelos republicanos apresente os fatos que embasaram a declaração para que haja uma apuração minuciosa. E esclareceu que até o momento não existe nenhum inquérito aberto para investigar tais denúncias, o que contraria a nota do Ministério. Ontem, o grupo Prerrogativas, que reúne advogados brasileiros, pediu providências ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República sobre as declarações de Damares Alves. O relator do caso no STF será o ministro Ricardo Lewandowski. A pedido da Polícia Federal, o Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. Segundo investigações da PF, Dantas teria praticado crimes de corrupção desde quando era deputado estadual. A ministra do STJ, Laurita Vaz, atendeu a um pedido da Polícia Federal para autorizar a operação de busca e apreensão em 31 endereços, incluindo a sede do governo do estado e o prédio da Assembleia Legislativa de Alagoas. Na casa do agora governador afastado Paulo Dantas, a PF apreendeu mais de R$100 mil. Os agentes apreenderam outros R$14 mil em dinheiro no hotel onde Dantas estava hospedado, em São Paulo. Dantas ficará afastado do cargo por 180 dias. O vice José Vanderlei Neto, também do MDB, assumiu a função.
As medidas cautelares incluem o sequestro de bens e de valores. Paulo Dantas é investigado por participar de um suposto esquema na Assembleia Legislativa de Alagoas quando era deputado estadual. Segundo o inquérito policial, alguns funcionários fantasmas faziam saques em dinheiro e repassavam a metade do salário para o parlamentar. Ainda de acordo com as investigações, aproximadamente 54 milhões de reais foram desviados desde 2019. Ainda de acordo com o inquérito, Paulo Dantas continuava nomeando funcionários fantasma e se beneficiando do esquema mesmo no cargo de governador. A mulher dele, Marina Tereza Sintra Dantas, uma irmã e 2 cunhados, também são investigados por terem despesas pessoais pagas supostamente com dinheiro desviado. Segundo os investigadores, toda a movimentação financeira tinha um rígido controle em planilhas e comprovantes bancários. Paulo Dantas assumiu o governo do estado em maio deste ano. Ele foi eleito indiretamente pela Assembleia Legislativa depois que Renan Filho, também do MDB, se afastou para concorrer ao Senado. O pedido da Polícia Federal foi feito em 8 de agosto e ampliado no dia 31 do mesmo mês, em meio à campanha do primeiro turno. Em 9 de setembro, o Ministério Público Federal se manifestou. E a decisão da ministra saiu no dia 5, quarta-feira passada, 3 dias após o primeiro turno, que terminou com Paulo Dantas à frente com 46,64% dos votos, contra Rodrigo Cunha, do União Brasil, com 26,79% dos votos. Paulo Dantas concorre à reeleição com apoio do ex-presidente Lula, do PT, e do senador Renan Calheiros, do MDB. Em nota, a coligação que apoia a reeleição de Paulo Dantas, que reúne MDB, PT, PCdoB, PV, PDT, PSC, Podemos e Solidariedade, afirmou que o dia 11 de outubro de 2022 ficará marcado na história brasileira como o maior ataque feito contra um governador legitimamente eleito, vencedor do primeiro turno com ampla vantagem e líder absoluto nas pesquisas. Que a ação suspeita foi realizada há menos de 3 semanas do segundo turno, que remonta a fatos ocorridos em 2017. E que é uma tentativa de vencer a disputa na base do golpe. A coligação afirma ainda, a 24 horas da eleição, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, cometeu abuso de poder ao ameaçar revelar os detalhes da até então desconhecida Operação Edema, chegando a ironizar que o tema mudaria os rumos do segundo turno. O uso político do aparato policial é tão claro e evidente que a Operação Espetaculosa acontece 2 dias antes da anunciada presença de Lula em um ato de campanha em Maceió. Hoje à noite, Paulo Dantas reagiu à operação atacando Arthur Lira e seu concorrente na disputa pelo governo, Rodrigo Cunha. O que aconteceu aqui hoje foi um verdadeiro ataque contra a democracia. Desesperados por conta da eleição, Arthur Lira e Rodrigo Cunha usaram uma ala da Polícia Federal para promover uma ação político-criminosa, um verdadeiro golpe contra Alagoas. O deputado Arthur Lira disse que Renan Calheiros sabe que não há interferência da Polícia Federal e quer esconder denúncias de corrupção. E que foi o Superior Tribunal de Justiça que viu indícios de corrupção e determinou o afastamento do governador. O candidato Rodrigo Cunha classificou as afirmações de Paulo Dantas como mentirosas e covardes e declarou que o adversário tem que se explicar à justiça. Marina Tereza Sintra Dantas não quis comentar. Depois de amanhã, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai analisar se mantém ou não a decisão individual da ministra Laurita Vaz. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal arquive um inquérito que apura se o senador Renan Calheiros, do MDB, recebeu ou não propina de R$1 milhão da Odebrecht em troca de apoio a um projeto de interesse da empresa. Segundo a Procuradoria, as investigações não comprovaram que Renan Calheiros tenha solicitado ou recebido a vantagem indevida. A Academia Brasileira de Letras divulgou hoje uma nota intitulada ABL em Defesa da Democracia. Sem citar candidatos, a nota diz, abre aspas, com a aproximação do pleito de 30 de outubro, a Academia Brasileira de Letras reafirma seu compromisso em defesa da manutenção da democracia e seu repúdio às tentativas de enfraquecê-la por meio de intimidações aos poderes constituídos. Opomos-nos a práticas ofensivas à liberdade de expressão, à diversidade étnica e de gênero. Manifestamos nosso irrestrito apoio à ciência, à preservação ambiental
e nosso profundo respeito ao povo de todas as regiões do país, no endosso da livre e viva pluralidade cultural que nos caracteriza. Fecha aspas. A seguir, a seleção feminina de vôlei avança para as semifinais do Mundial. Mayra Aguiar é tricampeã mundial de judô. Corinthians e Flamengo começam amanhã as finais da Copa do Brasil. O troféu no Parque São Jorge confirma que esta não é a primeira final entre os dois times. A Supercopa estava apenas na segunda edição e foi disputada entre o time paulista, campeão brasileiro, e a equipe carioca, que venceu a Copa do Brasil. Faz tempo e pouca gente viu aquele jogo de perto, como o Fábio. A gente nem sabia direito o que era, uma coisa nova, e a gente acabou indo no jogo. E a nossa surpresa maior foi quando a gente chegou lá, não tinha absolutamente ninguém. A gente achava que nem ia ter jogo. No dia 27 de janeiro de 1991, o Corinthians venceu o Flamengo por 1-0 diante de apenas, atenção para o número, 2.706 pagantes nas arquibancadas do Morumbi. 31 anos depois, do outro lado da cidade, num estádio que nem existia naquela época, essa partida vai ter mais público só na torcida visitante, que já esgotou os 2.800 ingressos disponíveis. Com os mais de 40 mil corintianos esperados, enfim, uma decisão entre os dois clubes mais populares do país será um clássico das multidões. Eu acho que fica difícil você conseguir achar adjetivos para poder explicar a grandeza que vai ser o jogo, a grandeza de um título como esse. Renato Augusto, um dos destaques do Corinthians, já venceu a Copa do Brasil há 16 anos, justamente pelo Flamengo. O Gabigol é campeão de quase tudo pelo clube, só que esse título ele ainda não tem. Saber que você pode ser campeão em casa ou também vir de um resultado negativo no primeiro jogo e poder reverter em casa, creio eu que tem uma vantagem, mas é muito pequeno. Agora sim a gente vai ter uma final, né, que realmente todos estão empenhados, vai ter realmente emoção, vai ser muito bom. Título, vaga direta na Libertadores do ano que vem e uma premiação de 60 milhões de reais. A decisão de 1991 pode ter se perdido no tempo, mas essa final será simplesmente a maior entre as duas maiores torcidas do Brasil. A Globo transmite Corinthians e Flamengo amanhã, depois da novela Travessia. A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a do Japão num jogo disputadíssimo e avançou para as semifinais do Mundial. José Roberto Guimarães, 68 anos, uma vida dedicada à seleção brasileira de vôlei. Vitórias viradas nunca estão nos planos dele, mas quando acontecem, tem um efeito único, rejuvenescem. Graças a Deus a gente venceu, porque eu acho que é coisa de Deus mesmo. O Japão entrou em quadra com a confiança de quem já tinha vencido o Brasil na primeira fase do Mundial. E com a defesa, que não é conhecida como a melhor do mundo à toa. 25-18 para as japonesas no primeiro set. Mesmo placar do segundo, com o Brasil inerte. Então, o time brasileiro mudou completamente. Lorene e Roberta entraram em quadra. Com atenção e paciência, o Brasil começou a virar. Porque só na força não dá para vencer as japonesas. Elas estavam sempre no lugar certo. Chama Lorene pela entrada de rede. A largada não quer como defende esse time japonês. Gabi, Roberta, a galera vai à loucura. Lorene! E certos pontos pareciam infinitos. Vai voltar. Volta de graça. É paciência. É capricho. É Carol. Defesa. Nayemi. Roberta. Carol. Defesa. Pegou a Fukudome. Bola para a entrada de rede. Até a Carol optar pela sutileza. Roberta. Carol na segunda. Ponto! Acabou o ponto. É ponto do Brasil. A Carol Gataz fez 25-22 no terceiro set. E com bloqueio, 27-25 no quarto. O quinto set teve um pouco de todas. O Brasil está na semi numa virada espetacular. 15-13, 3-2 Brasil. Quem veio do banco veio com a coragem. Roberto teve que segurar uma bucha hoje gigantesca e foi com muita personalidade. Rosa, a mesma coisa. Naya, a mesma coisa. E a Lorene também. 12 pontos de muita personalidade. Foram 4 substituições que mudaram a história do Brasil nesse campeonato mundial. A seleção está classificada para a semifinal contra a Itália, mas tem menos de 48 horas para se recuperar.
Mas pelo menos por algumas poucas horas seria melhor não falar de Itália. E a Itália? Né? Perto. É um país a 2 horas de avião daqui. A gaúcha Mayra Aguiar se tornou tricampeã mundial de judô. Um feito que nenhum judoca brasileiro atingiu antes. Os dedos, logo após o combate final, anunciavam um feito inédito no judô brasileiro. Mayra Aguiar agora é tricampeã do mundo. E olha que ela já tinha um currículo recheado de façanhas. São 3 bronzes olímpicos consecutivos. E mundiais, a brasileira pisou no pódio em 7 oportunidades. Sabe aquela máxima de que em time que está ganhando não se mexe? Pois é, não funciona para Mayra, porque ela está sempre em busca da perfeição. No Uzbequistão, a mudança foi de estratégia. O hábito de tomar logo a iniciativa foi revisto. Eu treinei antes, eu treinei bastante isso no treinamento que a gente teve na França, de eu esperar elas fazerem um golpe, tanto que eu consegui reverter bastante nessa competição. O plano funcionou especialmente nas quartas de final da categoria de atletas, com até 78 quilos. Pela frente estava a Shori Hamada, japonesa bicampeã mundial e atual dona do ouro olímpico. Num contragolpe preciso, Mayra colocou os ombros da rival no chão. Ippon, vitória e confiança lá em cima. Na decisão, a brasileira precisou de 20 segundos para derrubar a chinesa Ma Jianzhao e abrir vantagem no placar. Aí, os 31 anos e a vasta experiência nos tatames ajudaram a fazer o tempo passar. Eu acho que essa experiência é a melhor coisa que eu acumulei aí na minha carreira inteira, assim. Então, eu conheço, eu sei até onde eu posso chegar, onde eu posso parar, onde eu tenho que dar mais. O novo feito escancara. Estamos diante da mais pura excelência esportiva, daquelas que inspiram atletas de qualquer nacionalidade. A bandeira é nossa, mas Mayra Aguiar já é do mundo. Amanhã, o Sport TV 3 vai transmitir o Mundial de Judô ao vivo a partir de 9 da manhã, horário de Brasília. O Lollapalooza Brasil divulgou os artistas e bandas que vão se apresentar no ano que vem em São Paulo na 10ª edição do festival. O Lolla 2023 vai trazer pela primeira vez ao Brasil a norte-americana Billie Eilish e o rapper Lil Nas X. Ainda entre as apresentações principais estão o canadense Drake e a espanhola Rosalía. O festival também vai ter atrações nacionais como a Pitty, Paralamas do Sucesso e Ludmilla. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. O Lollapalooza vai ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A lista de todos os shows e outras informações sobre o festival você encontra no G1. Em Porto Alegre, uma mostra de artes visuais interrompida pela pandemia retornou, com obras expostas em museus e nas ruas. É como se as faixas coloridas costurassem o centro histórico de Porto Alegre. Inicialmente achavam que era uma obra, da construção civil e depois, com o passar do tempo, a imprensa mostrando, puderam ver que era uma obra de arte. São quase 2 quilômetros de telas que formam um zigue-zague pelos prédios. A intervenção artística pode ser vista de longe. Dá vontade de descer por uma e quem sabe chegar na outra, e quem sabe na outra, talvez um sentimento de Mulher-Aranha, quem sabe? A arte que está na rua também ocupa 10 espaços culturais da capital gaúcha. Cancelada em 2020 por causa da pandemia, a Bienal retorna falando de trauma, sonho e fuga. Foi de um momento no mundo sincronizado, todos sentindo a mesma coisa. O isolamento fez também com que os artistas produzissem com todo vigor. O resultado aparece em obras como esse jardim suspenso, formado por terra, plantas e detritos. Eu tô aqui com o coração acelerado de estar aqui dentro. Quando a gente sai, dá uma aliviada, assim, porque realmente bate muitas sensações, é um misto de sensações quando a gente entra aqui. Outro desafio é atravessar esse labirinto, uma sala inteira com elásticos por todas as partes.
Há espaços para encher os olhos e outros para se descobrir com o toque das mãos. E quando menos se espera, a arte chega em forma de música. Essa obra do artista mexicano Rafael Lozano Remer é um convite à interatividade. São 3.001 lâmpadas suspensas. E quando a gente toca nesse sensor, todas respondem com a batida do coração. Eu fiquei observando ali, ficava vendo o coração dos outros batendo. Só não quis colocar o meu por enquanto ali. Muito impactante, é um lugar que você esquece que está numa cidade, né? É totalmente diferente, é uma experiência inacreditável. Aqui fora, essa escultura de 7 metros, trazida da Espanha, é ainda mais impressionante. No fim da tarde, ela parece se misturar à cidade, emoldurada pelo sol que se esconde no Lago Guaíba. Agora tem o segundo capítulo de Travessia e o Jornal da Globo é depois de Verdades Secretas 2. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Quer ver mais chamadas e vídeos da televisão? Clique no botão inscrever-se. Bem-vindos ao canal Noar Games TV 2.